A chegada do Adventismo ao Brasil, preservando a memória. Abre aspas. Pouco se sabe no Brasil, nos meios adventistas, sobre a disseminação da mensagem entre nosso povo. Pouco ou quase nada um membro da igreja pode relatar sobre a época em que a tríplice mensagem, referência a Apocalipse 14, 6-10, raiou no Brasil, através do porto de Itajaí, em Santa Catarina. A triste realidade é que a igreja não teve meios para conservar sua memória histórica. Fecha aspas. Enquanto pensava no tipo de projeto final que eu deveria fazer para alcançar o grau de bacharel em jornalismo, concluindo assim os 4 anos de faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina, deparei-me com o texto citado acima. Abre aspas. E por que não? Fecha aspas. Disse para mim mesmo, abre aspas. Por que não fazer uma reportagem sobre o início da obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil? Fecha aspas. Naquele momento escolhi meu projeto. Os 6 meses seguintes foram dedicados a pesquisas sobre pessoas e fatos que fizeram história no meio adventista, mas que, infelizmente, em boa parte foram esquecidos. Nos primeiros 2 capítulos deste livro, fiz uma breve introdução de como teve início a história da Igreja Adventista no mundo. Em seguida, procurei contextualizar a chegada da mensagem no processo da colonização alemã no Vale do Itajaí-Mirim, berço do Adventismo no Brasil. Para isso, tive de gastar bom tempo em pesquisas sobre o assunto, principalmente no Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, em Brusque. Como os relatados referentes à chegada do Adventismo ao Brasil ocorreram há mais de um século e, como já disse, poucos são os registros sobre eles, tive de contar principalmente com informações obtidas nas entrevistas com os parentes dos pioneiros, a maioria netos e bisnetos, e com os raros livros e artigos publicados em revistas denominacionais. Passei horas agradáveis entrevistando pessoas e rememorando situações inspiradoras. Tive o prazer de caminhar por lugares históricos. Conheci a casa onde ficava o armazém de Davi Hort, local onde foi aberto o primeiro pacote de literatura adventista, o rio onde foram batizados os primeiros conversos, a primeira igreja adventista do Sétimo Dia no Brasil, no bucólico Vale de Gaspar Alto, o púlpito de onde foram pregados os primeiros sermões no pequeno templo, a casa dormitório dos estudantes da primeira escola missionária adventista do Brasil e os cemitérios da Esperança, em Gaspar Alto, Santa Catarina, e dos pioneiros na fazenda Passos, Rio Grande do Sul, onde estão sepultados os pioneiros do movimento adventista. Coletadas as informações, a questão agora era: como escrever sobre tudo isso? Que estilo usar? Um texto bíblico do profeta Abacuque me deu a ideia. Ele, que viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, conhecia as técnicas modernas de escrever melhor do que muitas pessoas hoje. Abre aspas. Vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder à minha queixa. E o Deus Eterno disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Fecha aspas. Hebreus 2, 1 e 2. O profeta se colocou num ponto estratégico, na torre de vigia, um local onde, ao mesmo tempo em que se mantinha próximo a Deus, podia observar o que acontecia ao seu redor. O que falava o povo, quais as tendências sociais da época, para onde ia o rei. Abre aspas. Para que possa ser lido com facilidade, fecha aspas. Abre aspas. Prender, fecha aspas, o leitor o tempo suficiente para ler nossa mensagem é realmente um desafio. Era no tempo de Abacuque e é muito mais em nosso mundo agitado. Por isso, o escritor deve mobilizar recursos que envolvam o leitor e o façam prosseguir na leitura.
como o simples relato cronológico dos eventos seria monótono, utilizei recursos próprios da literatura, como reconstituição de cenas e diálogos. Afinal, abre aspas, em tempos modernos, a literatura e o jornalismo são vasos comunicantes, são formas diferentes de um mesmo processo, fecha aspas, diz o crítico Boris Schneiderman, citado no livro Páginas Ampliadas, o livro Reportagem como Extensão do Jornalismo e da Literatura, página 139. No mesmo livro, a página 142, o autor Edivaldo Pereira Lima, jornalista, escritor e pesquisador, diz que, abre aspas, os norte-americanos aplicam o termo jornalismo literário para designar a narrativa jornalística que emprega recursos literários. Os espanhóis a denominam de periodismo informativo de creación. Esse emprego é necessário porque, para alcançar poder de mobilização do leitor e de retenção da leitura por sua parte, a narrativa de profundidade deve possuir qualidade literária. Fecha aspas. Apesar de o público-alvo deste trabalho serem os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pensei também nos possíveis leitores que não pertencem à Igreja. Assim, encontraremos, por exemplo, um casal de alemães em Brusque, abre aspas, lendo, fecha aspas, sobre a segunda vinda de Cristo, e Roberto Faulkner, abre aspas, demonstrando, fecha aspas, à esposa o porquê de ter se decidido pela observância do quarto mandamento, o sábado, como dia sagrado. Embora tenha procurado ser imparcial a narrar os eventos, como deve procurar fazer todo jornalista, admito que exalto com apaixonado entusiasmo a obra e os feitos realizados pelos pioneiros do movimento adventista. O leitor saberá compreender que o livro foi escrito por alguém que pertence ao movimento e defende sua filosofia e, por isso mesmo, não pretende divorciar-se de seus valores para atingir uma impossível perspectiva neutra. Finalmente, os agradecimentos. Seria impossível mencionar todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para que este trabalho fosse desenvolvido. Mesmo assim, não poderia deixar de agradecer às senhoras Paulina Gore e Nelly Bruns, a Augusto Alfredo Faulkner, Ilza Faulkner, Clara B. Hort, Henrique Carlos Heiker e Herta Hort Carter, Marta Hort Rocha e Diomar Donato da Rocha, Eliseu Carlson e Iria Carlson, bondoso casal que me hospedou enquanto coletava dados em Gaspar Alto, Arnold Schirmer e Edith Bells Schirmer, Elmond Schirmer, Evaldo Bells, neto de Guilherme Bells, Edgardo Max Rutter, o incansável pesquisador, e pastor Cláudio Bells, bisneto de Guilherme Bells, que me franquearam seus arquivos de família e partilharam singelas recordações. Otto Huckenberger, responsável pelo Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, que me concedeu acesso aos arquivos do museu, Olinda Hort Schmidt, pastor Ivo Piper, distrital de Guajará do Sul na época, pastor José M. de Miranda, então distrital de Brusque, e sua esposa Rosemary, por todo auxílio prestado na obtenção de informações na região de Brusque. Eric Olm, advogado na divisão sul-americana, e ao seu pai Germano Willi Olm, neto de Augusto Olm, o primeiro ancião da IASD no Brasil. Aos pastores Wilson Sarli, ex-diretor da Casa Publicadora Brasileira, e José Silvestre, diretor de jovens da Associação Paulistana, ao Arquivo Histórico de Itajaí. Agradeço também à professora e jornalista Neila Bianchi pelo acompanhamento e orientação na elaboração deste trabalho, e ao professor e jornalista Dr. Nilson Lage pela copidescagem no texto original. Mas, sobretudo, agradeço ao Criador por me conceder o privilégio de lidar com um assunto tão inspirador. Cresci muito com este projeto e passei a sentir ainda mais orgulho da fé que professo, o que espero transmitir a você, leitor.
Esta reportagem resumida e adaptada ao blog, lançada integralmente em forma de livro pela Casa Publicadora Brasileira em 2000, com o título A Chegada do Adventismo ao Brasil, não é um apanhado de biografias. É antes, abre aspas, a biografia, fecha aspas, de uma mensagem que transpõe barreiras étnicas e geográficas, atravessa o tempo e alcança pessoas de diversas idades e culturas. Alcançou-me em 1989. Uma mensagem de esperança que tem o poder de transformar vidas, mudar corações. Uma mensagem que, segundo Manuel Margarido, ex-diretor de comportagem da União Sul-Brasileira da IASD, abre aspas, está voando celeremente nas asas aurifulgentes da página impressa, deixando um rastro luminoso de pessoas esclarecidas. O seu voo será ininterrupto, até que a mensagem resplandeça com grande poder em todo o mundo. Fecha aspas. Revista Mensal, abril de 1930, página 2. Meu sincero desejo é que este livro possa ser uma justa homenagem aos homens e mulheres que dedicaram a vida para estabelecer a obra adventista no Brasil. Ao mesmo tempo, espero alcançar uma classe muito especial da Igreja, os jovens, que esta leitura possa inspirá-los como o exemplo dos bravos pioneiros que não mediram esforços ao lutar por aquilo em que acreditavam. Michelson Borges, Tatuí, março de 2000.